Olá! Hoje a gente vai conversar sobre algo que à primeira vista parece não fazer sentido nenhum: usar exercício para tratar pessoas que estão tão doentes que mal conseguem puxar o ar. Mas acreditem, um estudo super inovador está mostrando que esse pode ser o caminho. E isso está mudando a forma como a gente encara a recuperação pulmonar. Pois é, essa é a grande questão, não é mesmo? E vamos combinar, é totalmente contraintuitivo. Como é que botar alguém para se mexer, alguém que está lutando por cada respiração, pode ser a resposta? Parece um paradoxo, mas é justamente nesses paradoxos que a ciência encontra as coisas mais interessantes. Bom, primeiro, para todo mundo ficar na mesma página, vamos entender o termo-chave aqui: exacerbação aguda da DPOC, ou a sigla EADPOC. Na prática, isso é uma crise fortíssima, uma piora repentina dos sintomas da doença pulmonar obstrutiva crônica. Não é só uma simples falta de ar, é uma crise de inflamação que atinge o corpo inteiro e que muitas vezes leva a pessoa direto para o hospital. E o problema é que essa crise, a EADPOC, não é só um evento isolado que acontece e pronto. Ela acaba prendendo os pacientes em um ciclo bem perigoso, um verdadeiro círculo vicioso que é incrivelmente difícil de quebrar. Pensem nesse ciclo. A crise chega e causa essa inflamação generalizada. Essa inflamação, por sua vez, vai enfraquecendo os músculos, diminuindo a capacidade física da pessoa. Aí, com o corpo mais fraco e debilitado, o risco de ter uma nova crise aumenta bastante. E o ciclo se repete, cada vez pior. O grande desafio é justamente conseguir quebrar essa corrente. É aqui que entra a ideia do exercício. Ele é, sim, uma ferramenta poderosa para a recuperação. Mas imagina o dilema do médico. Para pacientes tão frágeis, prescrever atividade física é como andar numa corda bamba. É um equilíbrio muito delicado entre ajudar e acabar prejudicando. É aquela história, né? Se for pouco exercício não adianta nada, não dá o estímulo que o corpo precisa para melhorar. Agora, se for exercício demais, pode ser perigoso, pode sobrecarregar um corpo que já está super inflamado e até piorar a situação. Então, achar a medida exata é a chave de tudo. E essa é a pergunta fundamental que os pesquisadores queriam resolver. Como é que se encontra essa dose perfeita de exercício que seja segura e, ao mesmo tempo, eficaz para cada paciente individualmente? A solução que o estudo propôs é simplesmente brilhante e se baseia em uma ideia central: um plano de exercícios personalizado feito sob medida. Eles deram um nome para essa abordagem: estratégia de correspondência inversa. O nome pode parecer um pouco complicado, mas a lógica por trás é super clara e inteligente. E aqui está o pulo do gato, que é meio contra o que a gente imagina. Para os pacientes com crises mais leves, eles prescreviam exercícios de maior intensidade. Para quem estava com uma crise moderada, a intensidade era moderada. E para os pacientes mais graves, a intensidade do exercício era mais baixa. A ideia é ajustar a carga para ser exatamente o que aquele corpo consegue aguentar e tirar proveito naquele momento. Mas claro, uma ideia boa precisa ser testada na prática. Então, os cientistas montaram um estudo super rigoroso para colocar essa nova abordagem lado a lado com o método padrão. Para esse teste, eles pegaram 141 pacientes que estavam internados com a crise e dividiram em dois grupos de forma totalmente aleatória. Essa parte de ser aleatório é fundamental na ciência, para garantir que a comparação seja justa e que os resultados sejam realmente confiáveis. Então a divisão foi a seguinte: o grupo de controle recebeu a reabilitação padrão, aquela de tamanho único que se usa para todo mundo. Já o grupo de estudo recebeu o plano novo, personalizado, com a intensidade do exercício ajustada para a gravidade da crise de cada um. A única diferença entre eles era essa: o tipo de reabilitação. E depois de 2 semanas, chegou a hora da verdade: analisar os resultados. E olha, eles mostraram um vencedor bem claro. Olha só este gráfico. Ele mostra a diferença nos marcadores de inflamação, como a interleucina 6 e a proteína C reativa. Reparem como as barras estão para o lado esquerdo, no negativo. Isso significa que o grupo do plano personalizado teve uma redução muito maior na inflamação. Ou seja, a abordagem sob medida foi bem mais eficaz em apagar o fogo da inflamação, que é a raiz daquele círculo vicioso. E os benefícios não pararam por aí, não. O grupo do plano personalizado também teve melhorias muito maiores na capacidade de caminhar, na sensação de falta de ar e até, olhem que demais, nos sintomas de ansiedade e depressão. Ou seja, o benefício foi para o corpo e para a mente, melhorando a qualidade de vida de verdade. E tem um número que resume bem esse ganho na prática: 21 metros.
21 metros foi a distância a mais que o pessoal do plano personalizado conseguiu andar em um teste de caminhada. Pode não parecer muito, mas pensem só. Para alguém se recuperando de uma crise pulmonar dessas, 21 metros pode ser a distância de um corredor de supermercado ou o caminho até a caixa de correio. Pode ser a diferença entre depender de alguém e ter independência. E por que isso funcionou tão bem? Estes gráficos ajudam a gente a entender. A linha laranja representa o grupo personalizado. Vejam como ela mostra um padrão claro. Quanto maior a intensidade do exercício, maior a melhora na inflamação. É uma relação de dose-resposta. Agora comparem com a linha azul, do grupo padrão. Ela é quase reta, sem um padrão claro. Faltou essa sintonia fina. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? Os resultados apontam para uma forma muito mais inteligente e eficaz de pensar a recuperação. Resumindo, a abordagem adaptada foi melhor porque atacou o problema por todos os lados, diminuiu a inflamação de forma mais eficaz, melhorou a capacidade física e a distância de caminhada, aliviou os sintomas de ansiedade e depressão e, o mais importante, ajudou a quebrar aquele círculo vicioso do declínio. Os próprios autores do estudo resumem perfeitamente. Eles concluem que os resultados apoiam uma estratégia que leva em conta a gravidade e a capacidade de cada pessoa na hora de prescrever o exercício. Basicamente, a mensagem é clara. O modelo um tamanho único para todos simplesmente não é o melhor caminho. Isso nos deixa com uma reflexão final, não é? Se personalizar a intensidade do tratamento funciona tão bem para uma condição tão complexa e delicada, será que essa abordagem sob medida não poderia ser o futuro da recuperação para muitos outros tipos de doenças? É uma ideia poderosa para se pensar.